Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por outros ângulos. Hoje a gente vai falar, é claro, da final do Campeonato Carioca. Agora é final mesmo, né? Final entre Flamengo e Vasco. Partida disputada ontem no estádio Newton Santos, vitória do Rubro Negro por 2-0. Vamos falar do Fluminense, que tem um jogo difícil, né, pela Copa do Brasil, enfrentando a equipe do Santa Cruz. Falar do Botafogo também, que anunciou o novo treinador, Eduardo Barroca. Bom, e hoje a gente tá aqui com essa maravilhosa vodka Absolute Rio. A gente tá tomando aqui com alguma outra coisa que eu não sei que colocaram aqui. Café. É café? Vou tomar dá uma bicadinha aqui. Eu tô aqui no meu... Os rapazes minha estão água tônica de ressaca, né? A gente tá de ressaca e todo mundo tá tomando vodka pra ver se dá uma... alivia um pouco. Pra ver se cura a ressaca. Por que você tá de ressaca? Ontem o Diário do Rio foi convidado para um evento gastronômico aqui do Rio de Janeiro. Era gastronômico e você voltou de ressaca, então. A gente acabou exagerando um pouquinho na bebida e sofrendo as consequências ainda no dia de hoje. Tinha que fazer o programa de óculos escuros hoje. Bom, é isso, pessoal. Eu estou aqui com os embriagados Rafael Henrique Fernandes e Felipe Lucena. Bom, tivemos ontem a partida final do Campeonato Carioca. Agora é final mesmo, né? Acho que não vai aparecer mais Bangu, nem Fluminense dessa vez. Esperamos que não, né? Não tem vai Palmeiras, ser não tem na Amazônia. não vai ter mais nada. Agora é final mesmo. O Flamengo ontem venceu o Vasco da Gama por 2-0 no estádio Newton Santos, com extrema facilidade, hein? Eu esperava um pouco mais do Vasco. A gente já falava nos últimos programas que a equipe do Vasco era fraca mesmo, né? Mas acabou que não conseguiu nem nivelar na vontade ontem a partida contra o Flamengo. O que impressiona no Vasco, nós já falamos aqui outras vezes, é a falta de criatividade, né? Parece um artista com bloqueio criativo, não consegue executar nada, assim. O time não cria. Não, ontem chamou bastante atenção, né? O problema sério no passe, aquele passe que leva ao último passe, né, o penúltimo passe, e o problema sério no último passe. O Vasco não consegue criar. Vou até expor aqui uma opinião de um amigo meu, conversando com ele, que ele acha que o Bruno César deveria vascaíno, jogar... seu amigo? Meu amigo vascaíno. Tá pistola com o jogo? Tá pistola. Que o Bruno César deveria jogar apenas 15 minutos, os 15 minutos finais. Essa é a opinião dele, é a opinião séria. Sendo que o Bruno César tem 30 anos. Se eu não me engano. No máximo tem 31, mas acho que ele tem 30. 30 anos o cara tá encaminhando pra velhice no futebol, né? Mas o cara ainda não é velho com 30 anos. Não. O cara ainda aguenta jogar. E o Bruno César não aguentar fisicamente jogar com 30 anos... chamou a atenção de um jogador o Vasco assim. Da Gama ontem, por conta justamente de estar falando isso do Bruno César e também do Maxi Lopes, né? Visivelmente fora de forma. Tava tendo muita dificuldade ali para brigar entre os zagueiros do Flamengo, para dominar os chutões, que o Vasco só conseguia isso, na base do chutão, ligação direta, e ele não conseguia dominar uma bola. Algumas vezes ele deu um chute cruzado ali que a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas também não teve grande destaque o Maxi Lopes, que tá dentro desse pacote aí dos foras de forma. Mas fisicamente... O pacote do Maxi Lopes tem que ser grande, porque tá um pouco grande. Fisicamente, o corpo do Maxi Lopes, ele é bem parecido com o corpo do Maxi Lopes no ano passado, do qual chegou ao Vasco. Você gosta do corpo do Maxi Lopes? Não é nesse sentido, né? Mas, enfim, ele é um jogador que fisicamente está parecido com o ano passado, só que tecnicamente ele caiu muito, né, esse ano em relação à temporada do ano passado. Sim. E aí que tá o X da questão. Por que essa queda de rendimento do Maxi Lopes tecnicamente comparado ao ano passado? Porque, sério, pega uma imagem dele do ano passado, pega a imagem dele do corpo de agora, que você vai ver que é um físico parecido. Ele tem um quadril meio largo, ele é daquele jeito mesmo, é o físico dele. Você acha que o glúteo dele é avantajado, então? O glúteo eu não sei, o quadril um pouquinho. O quadril é um pouquinho, né? Mas é estranho porque era pra ser o contrário, né? Porque já que ano passado ele tava, teoricamente, com o mesmo corpo que tá hoje, fisicamente tá do mesmo jeito... Ele tá passando por mudanças no corpo, né? Tá parecendo um pré-adolescente o Maxi Lopes, né? A tendência era a parte tática tá boa agora, porque já se adaptou ao futebol brasileiro, aquela coisa toda que geralmente era uma certa dificuldade. É um caso estranho. Era pra estar melhor agora, né? Agora, o Vasco, vocês acham... ontem eu vi o Vasco meio perdido em campo. Você acha que do ponto de vista do treinador, o Vasco tá bem servido, tá sendo bem treinado a equipe do Vasco? É o que tem, é o que dá pra fazer ou acho que dá pra tirar mais desse elenco? Falando do corpo ou da... Falando do Valentim, mas a gente vai acabar falando do corpo também, porque o Valentim é o Valentim, né? Então, de uns jogos pra cá, na minha opinião, o que eu acompanho do Vasco, o Vasco caiu de rendimento em relação a alguns outros jogos. Por exemplo, o primeiro jogo contra o Avaí, é só um exemplo. Pela Copa do Brasil, que o Vasco saiu perdendo, mas conseguiu se recuperar dentro da partida. Tudo bem que o Avaí é um time inferior de qualidade ao Vasco, mas o Vasco com facilidade conseguiu reagir na partida e virou o jogo para 3-1. Acabou depois tomando outro gol, 3-2, mas conseguiu reagir bem. Agora o Vasco parece que está perdendo essa força. O Vasco agora parece que está voltando a jogar como estava jogando no ano passado com o próprio Valentim, que o Vasco não tinha uma qualidade muito boa.
Então, a qualidade que o Valentim conseguiu impor no início do ano, parece que agora ele não está mais conseguindo. Perdeu a mão no time. E, com certeza, se o Vasco perder o jogo da semana que vem e ficar como vice-campeão mesmo, pode ser que o Valentim rode, na minha opinião. O Valentim vai rodar? Falou uma gíria. Falou, gíria do Rio mesmo, né? Vai Cariocão. rodar. Carioca, pô. Diário do Rio, pô. Bom, a gente está falando do Vasco da Gama, que tem uma equipe que todo mundo considera aqui de mediano para fraco, mas tá chegando um reforço aí, né? O Vasco acertou a contratação do Valdívia, né? Ex-Internacional, ex-São Paulo, meio atacante. E pode ser que ele venha para suprir essa carência de armação de jogadas que a gente estava falando aqui. E ele chega como uma concorrência pro Valentim, pra ver quem vai ser o mais bonito do Vasco agora. É verdade. Ele é um pouco lindo, né? Ele vai ser... A gente disputa tá falando dos Valdívia. corpos de jogadores do Vasco aqui, chega um galã aí. Também, chega um galãzaço lá do Sul, né? Mas enfim, ele é o reforço do Vasco. E o Vasco que também dizem aí que tá podendo contratar, talvez contrate o Marco Júnior e o Jairinho, destaques do Bangu no Campeonato Carioca, que seriam para compor o elenco, que são bons jogadores. Jogadores São de bons jogadores. criatividade. O Marco Júnior, mesmo sendo um volante, é um volante Sim. que avança, O Marco que toca bem a Júnior, ao bola. meu modo de ver, ele lembra um pouco o Souza, que até está sendo especulado no Vasco, ex-volante, que joga agora nos Emirados Árabes. Volante alto, de boa estatura, que joga de cabeça em pé. Na minha opinião, ele parece um pouco o estilo de jogo do Souza. E o Jairinho é um jogador de lado de campo, né, de driblador, enfim, caberia também no elenco do Vasco. Sim. São dois jogadores especulados, não tem nada certo, nada em uma formação oficial, mas estão sendo ventilados aí na imprensa. Bom, vamos falar agora do campeão carioca de 2019, que é o Flamengo, né? O Flamengo é o campeão carioca, né? Venceu o Vasco não vai conseguir vencer o Flamengo no segundo jogo, não tem jeito também. Altair polêmico. O Flamengo, e aí? Vai ser xingado. Já aí. Esse gravou Flamengo, aqui. cara, mas depois aí vai chegar a semana que vem, o Flamengo vai ganhar mesmo e todo mundo vai. Realmente, o Vai rapaz ser estava certo. comprado. Enfim, o Flamengo, campeão carioca de 2019, venceu ontem o Vasco por 2-0. Os gols foram dois do Bruno Henrique, né? Que é o homem clássico aí, né? Já fez dois no mas Botafogo, fez dois no Fluminense, não foi no mesmo jogo, né? Mas já Sim, fez 2 gols. E ontem fez 2 no Vasco, que coisa. E ele tá suspenso, né? Ele Tá não suspenso. joga o amistoso que vai ter na semana que vem, porque o Flamengo já é campeão, né? Sim. Boa fase do Bruno Henrique, né, cara? Sim. E chegou e se adaptou rápido, É um jogador diferentemente, muito bom, Bruno Henrique. diferentemente de outras contratações do Flamengo que demoraram a se adaptar, que tiveram um desgaste. Ele não já chegou jogando bem. fazendo Esperava gol. muito aquela coisa, os holofotes todos se voltaram pro Gabigol, Sim, o pro Vitinho Arrascaeta, demorou pro até Vitinho. antes. O Vitinho antes, né? É. Mas o Bruno Henrique já chegou assim, já que ninguém tá falando de mim, eu vou meter gol e vamos. E aí tá agora todo mundo. Ele é o grande. Meter-lhe o gole. Agora ele é o grande destaque e não joga o amistoso de semana que vem. Agora, o Flamengo também teve boa atuação. Os jogadores do Flamengo também tiveram boa atuação. O Flamengo como um todo teve uma boa atuação, né? Até porque jogando com um Vasco inferior tecnicamente. E o Arrascaeta provando que, cara, tem que ser o titular desse time, né? O Diego vai ter que ir pro banco, vai ter que se contentar com o banco de Até os reserva. bêbados de Madureira sabiam que o Arrascaeta tinha que ser titular desse time. Um abraço pros belos de Madureira, estão sempre acompanhando o programa. Só o Abel. Quando estão sóbrios, né? Bêbados eles também assistem. E o Abel, não sei porquê, pensava diferente. Agora sim, o Arrascaeta é titular. É impressionante como provavelmente- só o Abel, né, que é o técnico do time, tá foi aí o todo dia. único a perceber que Sim. acho que agora o Arrascaeta É, merece acho a vaga mesmo. Hein? Pensando bem, todo pensando mundo bem. falou. O Abel é sempre o último a perceber, né? O Acho Abel que também- ninguém, o Abel- vai entender a referência aqui, mas talvez o telespectador Não sei o entenda. que você tá dizendo aí, não. O telespectador certamente não vai entender. Deixa né, pra porque lá, é internet, né? É. Só sem Enfim. botar na Smart. Lá Falando no em WhatsApp. falar Falando aqui, em que é, mas- telespectador, você quer mandar um recado pro nosso amigo Sassá? O nosso amigo Arlen Rodrigo, lá da Vila da Penha, grande admirador do programa. da E minha flamenguista, pessoa, hein? Tá feliz. Deve estar feliz da vida. especificamente. Arlen, mais conhecido como Sassá, um abração, continue nos acompanhando aí, nos dando essa audiência importantíssima. Ele adora as opiniões do Rafael. Ele gosta muito das minhas opiniões e das minhas perguntas, né? O Sassá tá muito feliz com a atuação do Flamengo. Sim. E também, certamente, ficou muito feliz também com a atuação do setor ofensivo do Flamengo. Criou muita chance, mas ainda tá com um probleminha, que é justamente a questão das finalizações, né? O Flamengo chegou muito no gol do Vasco. Acho que não finalizou tanto assim também, porque pecou no último passe, né? Porque tem a finalização, na verdade, é o último O último toque na bola. toque na bola. Mas o último passe também ali de deixar o companheiro na cara do gol. O Vasco, mesmo com todos os problemas, fez uma boa partida defensivamente. O Leandro Castan foi um destaque defensivo pelo Vasco. Mas o Flamengo tem esse problema ainda, né? Mesmo enfrentando uma equipe inferior tecnicamente. Goleou o São José pela Libertadores e tal, mas aí era um outro contexto, né? Sim. Teve bastante dificuldade no primeiro tempo e depois a equipe deslanchou. Mas aí num clássico, onde geralmente as coisas ficam mais niveladas, né? Teve bastante dificuldade
no jogo, né? De não conseguir Mas isso matar também, a partida, isso também né? não é porque o Vasco povoou muito aquela região do campo ali, Sim, à então, frente da sim, área. sim. O Vasco costuma jogar com muitos jogadores ali à frente da E área. mesmo com o Isso placar de dificulta, 2-0, eu repito aqui, acho que a zaga do Vasco fez um bom jogo. O Leandro Castanho estava bem, o Fernando Miguel, bom goleiro, fez Mas o defesas sistema, importantes. desculpa cortar, o sistema defensivo do Vasco no ano vem sendo a parte do A time parte mais boa, né? elogiada, né? Não só esse Todo ano, o do ano sistema passado bem, já bem vinha. consistente, o sistema principalmente esse ano que o Vasco acertou as laterais. É. Danilo Barcelos na esquerda tomou a posição de uma maneira assim incrível. Sim. E o Raul Cáceres um bom lateral direito também. Então o sistema vem defensivo sendo o principal é o destaque do time. ponto positivo do Vasco nesse ano. Pois sim. é. Outra coisa que foi destaque no jogo também de ontem, destaque negativo foi o VAR, né? O árbitro de vídeo que pifou ali no metade do segundo tempo final. Só no Rio de Janeiro mesmo. Pifou, o VAR pifou. Só no Brasil. A Ferdi não Como se- pagou a garantia estendida lá na hora que comprou os equipamentos e o VAR deu problema lá. Se tivesse algum problema técnico Tivesse ali, que resolver algum tivesse que lance. resolver de um impedimento, ficou na dúvida, não ia ter. Vai no a moda antiga, vai no analógico. Vai no analógico. Aí, que E- coisa, hein? O Sim, VAR. como se não bastasse ser muito lento. Eu não sou contra o VAR, sou a favor. Mas é muito lento ainda no Brasil, no geral, e no Rio de Janeiro acho que mais até. Como se não bastasse isso, quando pode precisar não funciona, sabe? É muito surreal. O Campeonato Carioca é um manancial de pérolas. Eu acho que o árbitro de vídeo, esse defeito que ele tem no árbitro, é a cereja do bolo do campeonato carioca. Cara. É assim, ó. Tá acabando o campeonato, mas ainda dá tempo de ter uma última Vamos cagadinha dar uma ali. Ó. zoadinha. É, né? vai, pifou o VAR. Pronto. Não tem- Vamos ver o que vai É que acontecer. de acordo com você, o campeonato já acabou. Acabou, né? Mas então. Vamos Você ver discorda- o que vai você acontecer. discorda que Vamos VAR o que. Você discorda que o Vasco é o time da virada. E E tem um recado para um outro amigo nosso aí. Qual o nome dele? ô? Gabriel? Diretor, qual o nome dele, diretor? Betinho. Betinho, um abraço aí, você que gosta tanto do VAR, né? Betinho de Jacarepaguá ficou full pistola com o VAR, mas ele é flamenguista, então ele tá feliz que o Flamengo, segundo o Altair, já foi campeão, cara. Ele tá feliz com o título do Flamengo. Valeu, Betinho, um abraço. Vamos falar agora do Fluminense. Tem um jogo importante aí contra o Santa Cruz, né? Pelo meio de semana, pela Copa do Brasil, né? O Fluminense que fez um carioca até razoável, né? Mas acabou sendo eliminado das decisões, ficou de fora das decisões, dos 500 títulos cariocas, Dos 500 títulos, troféus que foram disputados, o Fluminense não pegou nenhum. Mas agora na Copa do Brasil o time vem bem, vem mostrando bom futebol. No mata-mata em geral o Fluminense vem bem, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E agora tem um jogo difícil contra o Santa Cruz, que tá bem na Copa do Nordeste, que não tá na final do Pernambucano, mas tá bem na Copa do Nordeste. E é um time até arrumadinho de Santa Cruz e tem que fazer um placar bom aqui no Rio, porque jogar lá no Arruda sempre é difícil, casa cheia, aquela coisa que todo mundo já sabe. E tem uma novidade ótima pra torcida do Fluminense, que o Pedro volta, né? Vai ser relacionado, não sei se vai ser titular, depende do Fernando Diniz, mas vai ser relacionado pro jogo. E isso abre uma questão no Fluminense, quem vai ser onde o Pedro vai entrar, porque o Pedro bem tecnicamente, bem fisicamente, é titular absoluto desse time. Mas no lugar de quem? Porque o Everaldo vem bem, o Luciano vem bem, o Johnny Gonzalez começou o ano bem, agora deu uma diminuída no ritmo, na qualidade. Talvez vai sobrar para ele, mas ainda assim não é uma coisa clara, assim, sai ele. Ou o Fernando Diniz pode inventar alguma coisa ali, de repente mudar um pouco o esquema, recuar alguém, avançar alguém, enfim, vai ficar essa porque questão. o Fernando Diniz gosta de inventar, Sim, né? Então, ele é um cara que É a famosa criativo. pra ele não seria difícil isso. clichês do futebol, é a Mas- famosa dor de cabeça boa pro treinador, né? Mas aí tem essa questão, porque ele tem os 4 homens mais avançados do Fluminense, os de frente, né? Tem o Ganso e os 3 atacantes que eu citei. Pode sobrar para um dos 4, mas é difícil, porque os 4 teoricamente vêm bem. Tirando o Johnny Gonzalez, que está um pouco abaixo nos últimos jogos. Mas aí pode ser que o Fernando Diniz venha com alguma ideia nova, não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas é ótimo o Pedro de volta, porque bons jogadores têm que jogar, né? O Fluminense, só pra amarrar, Santa Cruz, quarta-feira, é isso? Santa Cruz, quarta-feira. E aproveitando, o Vasco também joga pela Copa do Brasil, quarta-feira contra o Santos, Duelo na Vila importantíssimo. Belmiro. Pegou uma dificuldade maior no sorteio, um jogo mais difícil. Provavelmente complicado. o jogo mais difícil dessa fase. Agora o momento triste aqui no programa, que é a parte do Botafogo. Botafogo que anunciou novo técnico, Eduardo Barroca. Ele que já treinou a equipe sub-20 do Botafogo, inclusive foi campeão brasileiro em 2016, estava no sub-20 do Corinthians, já treinou profissionalmente a equipe do Bahia, já foi auxiliar técnico em uma série de times lá, de treinadores até consagrados, como o Celso Roth e o João Santana. É o novo técnico
do Botafogo, o Botafogo que perdeu no meio de semana para o Juventude, foi eliminado da Copa do Brasil, lamentavelmente. A gente falava aqui que era improvável o Botafogo ser eliminado, e o Botafogo conseguiu, parabéns ao Botafogo, conseguiu ser eliminado. A mesma pessoa que disse que o Flamengo já é campeão carioca disse que o Botafogo dificilmente perderia essa classificação, vamos ver. E o Botafogo, o Zé Ricardo com isso foi demitido, e o clube anunciou o Anderson Barroca. É uma aposta. Eu acho que... Você concorda com a chegada do Cara, acho que a questão não é nem de concordar ou não concordar. Não tem muito jeito, né? O Botafogo não tem muito o que fazer. É um treinador promissor e como eu disse, é uma aposta do clube. Vamos ver o que vai acontecer. Não dá também para trazer esses medalhões do Levi, que saiu de uma maneira super chata lá no Atlético. Né? O pessoal fala, tá desmotivado, não tá nem aí pra carreira e tal. Difícil também trazer um cara como esse, né? Eu prefiro que aposte no Anderson Barroca. A torcida queria muito Eduardo, ele Luxemburgo. Né? Por ele estar no momento da carreira. Eu vou com o Eduardo Barroca mesmo, cara. Eu prefiro que o clube olhe pra frente, que mire novos treinadores, novas apostas, técnicos jovens, com novas ideias para dar uma refrescada do que vir com o Luxemburgo. Mas é a opinião que eu tenho, assim. Eu prefiro o Eduardo Barroca mesmo. Mas o que ele poderia fazer para melhorar esse time do Botafogo, né? Porque... Vem uma draga, Qual é o né? estilo de jogo, assim, de característica de treinamento? Ele inclusive, ele trabalhou com muitos jogadores que estão agora no profissional do Botafogo, né? O Bochecha, por exemplo. Eu acho que ele pode trazer uma galera também dos juniores do Botafogo que vem conseguindo bons resultados. O próprio Jonathan, lateral esquerdo, pode se beneficiar com isso. Exatamente. E acho que ele comandou o Jonathan. O Zé Ricardo começou com o Gilson no jogo de quarta-feira contra o Juventude. Porque o Gilson foi mal também, né? Foi muito mal. O Gilson já vem mal há muito tempo, né? Mas foi mal no jogo. Então, assim, eu acho que ele pode, além de trazer novas ideias do ponto de vista tático, de plano de jogo, essas coisas, para uma equipe que é limitada tecnicamente como o Botafogo, acho que pode dar uma moral para a garotada também, que gosta do clube, já vive lá há muito tempo, pode, enfim, né, ter uma identificação maior, né? E por ele não ser um técnico experiente em grandes clubes, em pressão e tal, à frente mesmo do clube como técnico, será que ele vai lidar bem com os medalhões do Botafogo? Eu acho que sim, porque os medalhões do Botafogo, assim, a princípio estão tranquilos. O Cícero é um cara que, assim... É um cara fácil de lidar. Fácil de lidar, né? Se você tem um cara até do seu lado, trazer o seu lado... Pode ser até uma boa ajuda pro técnico no elenco. Sim. Ele é um cara tático, né? Um cara de grupo. Sim, eu acho que com relação a isso, a questão de medalhões, o Eduardo Barroca não vai ter o menor problema. Com o Cícero, com o Diego Souza, acho que ele vai conseguir... ter esse jogo de cintura para lidar com eles, até porque o Eduardo Barroca também não é o estagiário, como dizem aí. Ele não tá chegando do nada. Eu falo assim, à frente mesmo. Agora ele vai ser o vidro, ele é o vidro agora. Agora ele é a vidraça, ele vai tomar pedrada. Ele tava antes trabalhando no bastidor. Eu acho que ele tem... Vão ter que ter, obviamente, paciência com ele, que é uma coisa que não existe no futebol brasileiro, mas acho que tem tudo para dar certo, assim, dentro, né, óbvio, ele não vai pegar o Botafogo, vai transformar num esquadrão e vai ser campeão brasileiro e tal. Mas dentro das possibilidades do Botafogo, acho que pode dar certo. Acho que o maior problema para ele vai ser a questão da paciência, né? Porque a torcida tá incomodada com o mal carioca, com a péssima Copa do Brasil. O Botafogo já vem mal tem alguns anos, salvo a boa campanha que fez na Libertadores, mas já vem de uns resultados, só ganha Campeonato Carioca há tanto tempo que eu acho que, assim, se a diretoria bancar mesmo o cara, assim, já é um cara com identificação, que gosta do clube, que conhece o clube, conhece os jogadores, eu acho que o caminho é esse, não tem jeito. E a torcida vai ter que entender isso. Sim. Não dá vamos chamar o Levi ou o Luxemburgo, acho que essa época já passou. Tem que ser treinadores jovens e com outra visão de futebol. Que faça um bom trabalho. Também eu sou a favor disso, de gente nova, de novas ideias de futebol, porque precisa, né? O futebol brasileiro precisa dessa... Olha o próprio exemplo do Fernando Diniz, né? Pegou esse time do Fluminense que, vamos combinar, o time do Fluminense também... Tem nada demais. Em termos de elenco, é nível Botafogo e Vasco. Os três estão super nivelados ali, mas como o Fluminense é melhor treinado, o Fluminense consegue chegar... Desenvolver um futebol melhor. Joga melhor partidas contra o Flamengo, que é o time de maior investimento da cidade, enfim, entendeu? Então, não tem jeito, cara, não tá. O caminho é esse, é o caminho natural das coisas, não dá pra fugir disso. Quer falar alguma coisa, Rafael? Você tá de ressaca, tá quietinho aí, tá quase dormindo aí, né? Eu tô... Tá se tremendo tudo. Bom, aí, você quer falar de alguma coisa aí, ô Felipe? Não quero falar nada, não. Quer só descansar também, né? Tô tranquilo. Descansar não, tem que trabalhar ainda. Só quero convidar a galera aí pra quarta-feira. Tô brincando. Piada interna. Vamos encerrando aqui o Acréscimos dessa semana. Um abraço a todos e espero que vocês nos acompanhem na semana que vem com a festa do título do Flamengo. Valeu, galera. Um abraço. Oi, gente. Aqui com o Acréscimos do Acréscimos. Hoje não tem nenhum complemento em relação ao programa que nós acabamos de gravar e que vocês vão ver já já. Mas tem as dicas que a gente sempre dá. Assista a nossa programação. Segunda-feira tem o Acréscimos, terça tem a live com o Bruno Casorriro, quarta tem Papo com Quintino, quinta Mariano Explica, sexta tem Semana no Rio, mas essa semana vai ser na quinta porque sexta já é feriado
E, além disso, tem as peripécias do estagiário do Diário do Rio. Um abraço a todos e hidratem-se.